O enredo é na verdade sobre uma família e como eles se tornaram notórios assassinos em série. É uma das histórias americanas mais horríveis de todos os tempos. Precisava parecer o começo do inferno. Nada pode te preparar para o que está acontecendo nesta casa. Esta é a história de Thomas Hewitt. Nunca haverá uma história pior. O que queríamos mostrar era como ele conseguiu a máscara. Por que ele decidiu colocar a máscara? Como ele começou a usar uma motosserra? É tão sangrento. Você viola todo o seu senso de bom gosto. Maravilhoso. Levamos isso ao limite. Não há dúvida sobre isso. Belo massacre, Ryu. Era isso que almejávamos, levar as coisas o mais longe possível. Eu... Vi o Texas Chainsaw Massacre original de 1973 em uma sessão da meia-noite quando eu tinha 15 ou 16 anos. Lembro-me de estar sentado ali, totalmente estressado, desejando que acabasse, mas depois não querendo que acabasse nunca, porque eu estava tendo, a melhor experiência cinematográfica da minha vida. Fiquei muito apreensivo quando me pediram para fazer o remake. Eu sabia que seria comparado à versão de Tobe Hooper. Deu tão certo. O público adorou o remake de 2003. Foi hardcore. Não teve piedade. Foi um filme de terror agressivo e nojento, bem na sua cara. O público estava faminto por isso. Virou um grande sucesso. Fizemos o filme por $9 milhões e ele fez 120 no mundo todo. Os fãs continuavam querendo outro Chainsaw. Falamos sobre a ideia de fazer outro, e decidimos não. Ficamos muito satisfeitos com o que fizemos, e o filme não precisava de uma sequência. Ao longo dos anos, depois daquele filme, muitas pessoas nos abordaram falando sobre a família, dizendo que era uma família incrível, e perguntando como aquela família ficou daquele jeito. Sentamos com o Michael e discutimos se aquilo era uma história cativante. A primeira escolha para o roteirista foi Scott Kozar, que escreveu o original. Scott, infelizmente, não estava disponível. Sheldon, com quem ele havia trabalhado em Amityville Horror, foi naturalmente o próximo a quem recorreríamos. Começamos a conversar sobre o que este filme seria. Havia perguntas que queríamos responder neste filme. Havia personagens que acabaram do jeito que eram, e queríamos descrever como eles chegaram a esse ponto. No filme de 2003, Old Monty não tem pernas, então queríamos mostrar como ele perdeu as pernas. O xerife White não tem os dentes da frente. Olha que merda. E estamos mostrando como ele perdeu os dentes da frente. Agora nós nos aprofundamos na franquia, estabelecendo a história de origem definitiva. Todas as perguntas, os porquês, o como no mundo. A ideia principal era mostrar como Leatherface surgiu. Essa é a coisa mais feia que eu já vi. Como começou o caso de amor com a motosserra? Como ele se tornou Leatherface? O que há de errado com o rosto dele em primeiro lugar? Tudo isso acontece no contexto de alguns garotos atravessando o Texas para se alistar na Guerra do Vietnã. Por uma terrível reviravolta dos acontecimentos, eles acabam bem ali nesta cidade horrível. Quando o roteiro chegou tão forte quanto chegou, estávamos preparados para fazê-lo. Nossos produtores. São veteranos experientes. Quer dizer, eles não são ingênuos. Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form, juntos como equipe de produção, não só se estabeleceram como grandes novos cineastas por conta própria, eles fundaram uma nova empresa com planos audaciosos para a indústria. É um filme da Platinum Dunes. Esta é uma marca que o Michael criou para produzir um certo tipo de filme. Acho que agora ele tem uma real noção do seu público e do que eles estão procurando. A ideia toda é fazer filmes de orçamento mais baixo para ajudar diretores mais jovens a entrarem no cinema. Ação. Jonathan Lee Baseman faz parte da nossa vida há bastante tempo. Quando estávamos fazendo Texas Chainsaw Massacre original, ele estava na nossa lista curta de 10 diretores. A Revolution e a Sony o contrataram para fazer um filme chamado Darkness Falls, o que o tirou imediatamente da nossa lista. Ele teve uma experiência miserável e quis abandonar o ramo. Eu disse, não desista do ramo. Trabalhe conosco, e eu vou te ajudar, e vai ser uma boa experiência. Quando conheci o Michael pela primeira vez, foi uma das reuniões mais inspiradoras de que eu já saí. Nós apenas falamos sobre filmes e sobre a arte de fazer filmes. Conhecer alguém como Michael Bay e comunicar-se no nível de um cineasta faz você perceber, eu também posso fazer isso. Jonathan foi capaz de nos mostrar o que ele podia fazer com aquele roteiro e como ele poderia levar. E foi tudo que precisávamos ouvir. Jonathan era nossa escolha número 1. Sim. Antes de eu vir filmar, assisti a todos os dailies do filme do Marcus Nispel. Acho que o que funciona naquele filme é a dedicação completa que o diretor e os atores tiveram por aquele filme. Isso era uma enorme prioridade para mim, assegurar que recriássemos aquilo para termos a mesma sensação neste filme. Procuramos jovens que estejam meio despontando e que já tenham feito algumas coisas. Eu sempre procuro pessoas que possam se destacar, que virem estrelas.
Os 4 atores que escalamos como jovens são as pessoas com quem o público vai se identificar, e as emoções que esses jovens estão sentindo é o que o público vai sentir. Estamos sempre procurando pessoas com as quais o público possa simpatizar, no fim das contas. Acho que uma das coisas mais assustadoras para mim, como diretor neste filme, foi me perguntar quem seria o protagonista do filme. Se eu não tiver alguém tão bom, vou ter que ir muito além das minhas habilidades para levar alguém até lá. Felizmente para mim, foi a Jordana Brewster. A Jordana é um sonho trabalhar. Você vai ficar bem, tá? Ela é incrivelmente inteligente. Ela é uma atriz inteligente. Ela faz ótimas escolhas e realmente agrega muito. Brewster é muito talentoso. Ela encarna alguém vulnerável e com medo. Toda vez que ela vai salvar ou ajudar alguém, dá pra ver que ela duvida que vai sair daquela situação viva. Vamos gravar, por favor. É um grande desafio porque temos que estar num estado elevado de ansiedade, sabe? Basicamente durante toda a filmagem. Tentamos encontrar um equilíbrio entre, tipo, heroína completa e, sabe, uma garota que é só uma donzela em apuros. Eu tive uma cena com R. Lee Ermey, onde o personagem dele meio que justificava o que eles fazem. Sua vadia blasfema. Isto é redenção, mulher. É disso que se trata. Isso me deixou realmente puto, então acho que usei isso para a personagem também, no sentido de não querer se render e não querer ser uma das vítimas deles. E corta. A próxima pessoa que escalamos foi Diora Bayard. Queríamos alguém que fosse meio espírito livre. Diora entra na sala, você a conhece, e ela simplesmente é Bailey. Eu a descreveria como feroz, ardente, muito atrevida. Você já viu Leatherface? Ele é assustador pra caralho. Bastante hippie da época, meio romântica e incorrigível, mas tem um lado mais durão. Se eu fosse colocada numa situação assim, chegaria um ponto em que seria tipo, você está brincando. O que há de errado com vocês? Ela é realmente impressionante quando está com medo. Assistir aos monitores durante as tomadas dela é muito perturbador. Diora era um pouco explosiva. Os gritos definitivamente, me afetaram fisicamente. Eu estava aqui fora e consegui ouvi-la. Oh, foi de gelar o sangue. Eu só fico mal, porque acho que o público vai acabar cansando de me ouvir gritar. Eles ficam tipo, cala a boca dela. Isso foi uma merda. O próximo ator que escalamos foi Taylor Andley. Ele é o único ator que já escalei direto de uma audição. Eu sei que é loucura, que eu devo morrer porque um pedaço de papel diz isso. Taylor teve uma das audições mais incríveis que eu já vi. Eu não vou nessa porra, cara. Campos de arroz e granadas de mão? Eu não sou feito pra isso, Eric. Eu não fui feito pra essa porra, cara. A gente só se olhou e falou, temos que contratar esse cara agora. Ele é simplesmente um ator imensamente talentoso. Mas quando ele sobe lá, você simplesmente acredita que ele está passando por aquilo, e ele passa por coisas horríveis, horríveis neste filme. Isto é uma infecção. Por uma série de infortúnios, acabei aqui na casa Hewitt. Achei que a gente tinha acabado de tirar todo o sangue. Mamãe vem como nós fizemos, como eu fiz sim. Prestes a ser torturado. Talvez sejamos mortos. O último papel, o papel que Matt Bomer está interpretando, o papel de Eric, foi um papel realmente difícil de escalar. Foi difícil encontrar um cara que fosse durão, mas ao mesmo tempo simpático. Escalei o Taylor primeiro, então tenho que escolher um cara com quem o Taylor meio que possa parecer irmão. No fim das contas, eu pedi para a Jordana vir e simplesmente fazer audições com 10 atores por dia, e fizemos isso por 3 ou 4 dias, e o Bomer veio, e nós o amamos, e isso W. O cara é definitivamente uma estrela. Vai, atira em mim, seu filho da puta. Há uma intensidade nele que faz você querer continuar assistindo. Mãe, você está orgulhosa? Que homem lindo ele é. Ele tem os olhos mais fantásticos. Ah, ele é tão lindo. Corta. Sempre quis fazer um filme de terror a vida inteira. Vocês conseguem fazer isso. É bom poder exercitar algumas habilidades que você talvez não tenha chance de exercitar em outro tipo de gênero. Tipo as coisas fisicamente exigentes. Eu acho que essa tem sido, a minha parte favorita disso. Passei por um acidente de carro, fui pendurado e torturado, e estive fugindo por um bom tempo. Tive cerca de 1,5 semanas em que eu estava relativamente apresentável. Ainda é cedo. Eu nem sei o que acabou de acontecer. Mas foi muito divertido. Brad Fuller e Andrew Form foram ótimos em nos trazer pra cá cedo e simplesmente ajudar a criar um conjunto. Chegamos em Austin cerca de uma semana antes, e filmamos algumas cenas, tipo, com uma filmadora, e trabalhamos no roteiro.
É muito importante, especialmente quando você está fazendo algo em que eles têm de ter uma conexão, um vínculo, uma amizade. Você é um filho da puta. A gente os leva lá cedo. Fazemos com que eles passem tempo juntos para que comecem a se tornar amigos. Eu já te disse que não vou entrar naquela água. Foi o último desejo dele como alma. Vai escurecer, que é tudo que a gente quer pra vocês, sabe? O mais importante é tornar os personagens realmente orgânicos, para que, quando eles entrarem nessa montanha-russa, você acredite. Outra coisa importante para mim era que tivéssemos os mesmos membros da família. Vocês, crianças, estão bem? Sabíamos que o R. Liam voltaria como Xerife White, e sabíamos que Marieta Maris voltaria como Luda May, e Terence Evans como Velho Monte, e a Senhora do Chá também retornaria. Nunca abandonaremos o lugar onde nascemos. Quando escalamos o filme de 2003, conseguir o Liam foi como um selo de qualidade. É melhor vocês não fazerem bagunça no meu carro. Vocês vão limpar. Ele foi um ícone pra mim em Full Metal Jacket. Vou arrancar sua cabeça e cagar no seu pescoço. Ele é o cara que você ama odiar. Fica só me enchendo de elogios, bolinho. Brad ligou e perguntou, você consideraria fazer outro? Eu adoraria fazer o xerife de novo. Uau, olha isso. Isso aí foi uma ótima flexão. Quando você faz esses filmes intensos, é sempre bom ter um alívio cômico. Seu filho da puta. Seu filho da puta. Entre na minha porra de casa. Ele dava essa realidade bizarra ao personagem, mas era engraçado ao mesmo tempo. Vocês achavam que isso era fácil, não? Só enquanto a gente ganha uma grana. Foi divertido, meio que moldar um pouco do personagem com ele e explorar coisas que ele já tinha imaginado no primeiro filme, mas nunca teve a chance de realmente encenar. Ele está bem morto. Vamos encarar. White é um maníaco homicida sexualmente perverso, o mais divertido, colorido e chocante. O personagem mais canalha que eu já interpretei. Eu simplesmente amo algo realmente bonito. Isso é divertido pra mim. Marieta é uma veterana experiente, uma atriz muito consagrada. Ela competia com Marilyn Monroe nos anos 50, pelo amor de Deus. Acredite ou não, eu fiz papéis glamourosos, cantando e dançando, na televisão e no rádio. Eu já tinha feito praticamente de tudo. Você vê o que fez. Você matou aquele xerife e desencadeou um turbilhão. Cora. Sabe, um ator que trabalha há tanto tempo tem muitas ideias. Ela inventou a cena em que canta para Deora, que para mim é uma das coisas mais assustadoras do filme. Silêncio, meu bebê. Não diga nada. Tio Monte. Pequeno danadinho, não é? Terence é um cara ótimo, e ele é um ator fantástico. Ele é o tio Monte. Que porra. Corta. Monte, coitado, ele só se machuca. Corta. O tempo todo. Eu não trouxe nenhum problema. Por que você está atirando em mim? Aqui estou eu, praticamente inocente. Alguém que também achávamos muito importante para nós era trazer de volta Andrew Bremiaski, que interpretou Thomas Hewitt, Leatherface, porque ficamos muito felizes com tudo que ele fez no primeiro filme. Nasci para usar a máscara. Não há ninguém que vá ser tão assustador quanto eu ou trazer o que eu posso trazer para esse personagem. Aqui estou pela segunda vez interpretando esse papel icônico. Andrew é louco. Ele é uma grande besta física. A primeira vez que eu ouvi como Leatherface foi no meio de uma cena. Isso me assustou pra caralho. Quero dizer, ele estava ligado nisso. Ele estava comprometido, realmente dando 150%. Ele é um cara extremamente físico, tem que correr por aí com aquela motosserra, 18 quilos de roupa e uma máscara pela qual você não consegue enxergar, e ele está disposto a fazer isso e abraça isso. Ele está tão envolvido em ser o Leatherface, é incrível. Para um papel assim, você tem que se comprometer, e ele se compromete talvez um pouco demais. Ele é tão forte. Eu nem acho que ele percebe o quanto é forte, porque normalmente os atores dão e recebem. Eu nunca tive a chance de retribuir. Foi um pouco nervoso, tenho que dizer. O que é fantástico nele é que ele realmente acredita neste personagem. Ele ama esse personagem tanto. Quando ele coloca aquela máscara, ele vira esse cara. E como todo mundo vai ver, ele realmente é o Leatherface. Andrew se foi. Eu tenho a oportunidade de interpretar um personagem tão ótimo. Nunca me incomodou que ele não fale ou que eu não tenha as ferramentas usuais em que a maioria das pessoas confia. Quando você tira a principal ferramenta de comunicação de alguém, tudo o que resta é a linguagem corporal, os olhos, a emoção no rosto. Em certos momentos-chave das filmagens e nas discussões sobre o personagem, tudo o que eles tiveram que me dizer foi: lembre-se,
Este não é o Leatherface que nós já conhecemos. Esta é a história de como um homem se torna um monstro. No filme de 2003, houve muito mais foco nas 5 crianças que estavam viajando pelo Texas e menos foco na família. Quando decidimos fazer a prequela, íamos deslocar o foco para a família e realmente mostrar de onde eles vêm. No geral, eles eram meio que apenas essa família inocente de fazenda tentando sobreviver. Essa família suportou adversidade e dor. Essas pessoas vivem em tanta solidão. Acho que a falta de contato humano produziu essa realidade surreal para eles. Socorro! Socorro! Ei! Ei! Nada se interpõe entre esse velho fazendeiro e sua família. Pega ele, Tommy. Isto é como uma matilha de cães selvagens, mas há o suficiente que os une, e existe uma necessidade primal natural suficiente para solidificar isso como uma unidade familiar. Eu estava com fome, e ele me deu carne. Eu estava com sede, e ele me deu de beber. Essas pessoas não acham nada normal no que estão fazendo. Façam o que vão fazer, seu bando de degenerados. Não permitirei que falem mal desta família. Para eles, é absolutamente normal. Quando você passa por aquelas portas, valem as regras deles e nada mais se aplica. Inferno! Estamos no meio do Texas. Onde mais você iria filmar este filme? Seria estranho filmar The Texas Chainsaw Massacre em Vancouver. Vamos encarar. No Texas você tem todo tipo de clima, todo tipo de terreno. Tem as colinas. Tem o campo plano e esta casa. Grande parte do nosso filme se passa no meio do nada, onde não há ninguém por perto. Socorro! A gente meio que teve que encontrar lugares onde você pudesse olhar 360 graus e não ver nada. Acho que isso é uma das coisas que torna essa franquia tão assustadora. Você está nesse vazio basicamente. Não há nada aqui. Não há ninguém aqui para te ajudar. E esse é o ponto. Tipo, se houvesse pessoas passando o tempo todo, seria tipo, ei, tem alguém matando alguém com uma motosserra. Não há cenários neste filme, então tudo é um local real. Ação. Quando você pode filmar no local e não construir seus cenários, é real. Sabe, você não sai do set, olha em volta e está em algum galpão. Vocês têm coisas lindas aqui, senhora. Marco Rubino, o designer de produção, fez um trabalho incrível. Um dos pontos fortes do último filme foi o design de produção. Tivemos que trazer isso para novas locações, como o Matadouro, trazer de volta a Casa Hewitt e o porão 3 anos antes do que estavam no filme de Marcos Nispel. Ação. Acho que na verdade estávamos tentando fazer um filme diferente, e em muitos aspectos acabamos fazendo muitas coisas parecidas com as deles, especialmente usando os mesmos cenários. De certa forma nos certificamos de combinar muitas coisas para que o espectador pudesse notar alguns elementos específicos juntos. A casa é simplesmente impressionante. É um lugar assustador, assustador no meio do nada. Para onde você está nos levando? Para onde o Senhor nos está levando? A casa é a estrela do filme em muitos aspectos. Tivemos sorte de conseguir a casa de novo. É o mesmo lugar em que filmamos o último, então estamos meio que recriando ela. Acho que acabamos filmando na Casa Hewitt por quase 4 semanas. Quase metade das filmagens foi neste único local. Conceitualmente, a casa representa mais uma típica família de fazenda tentando ser autossuficiente. No último filme, eles usaram o andar de baixo, mas neste decidiram usar o andar de cima também. É a decoração de cenário mais espetacular. O cenário, os adereços, tudo está tão bom. Muitos coelhos e esquilos empalhados, e o Jonathan Kiss penas no chão. É um pouco distorcido. Aquela porta de aço supostamente leva para o porão. Você a verá no matadouro, e depois a verá como a porta do porão. Há outro cômodo que é novo neste filme em relação ao anterior. É a sala de jantar. Aquele matadouro era mais importante para esta cidade do que esses idiotas jamais vão saber. O interessante era a ambientação ao redor da mesa, aquela grande cabeça de vaca na parede e um porco aqui dão um toque de estranheza. Quando decidimos usar a Casa Hewitt, o porão daquela casa não servia para nós. Tivemos sorte de achar um descaroçador de algodão fechado que tinha um porão incrível. Basicamente tivemos que deixá-lo muito semelhante ao que era no filme anterior. Isso significou um pouco de construção, reboco e pintura. Uma das coisas que você vai notar mais no porão é o triturador de ossos. É circular. Está sempre iluminado por trás. Tínhamos que ter umas coisas assim que unissem tudo. Também havia coisas novas, como a mesa pela qual o Eric é cerrado. Ei. O matadouro, que vocês vão ver no filme agora, foi tudo obra do Marco.
Entramos e não havia nada. Tinha teto. Não havia nem paredes. Ele fez alguns esboços, construiu uma maquete para nós e nos mostrou exatamente como ficaria. Vemos o matadouro em duas épocas diferentes, 1939 e 1970. Para o exterior da versão de 1939, realçamos todas as inscrições. Tudo está um pouco mais molhado, e as caçambas de lixo estão lá para a cena em que Letterman encontra o bebê Letterface. Na versão condenada de 1969, está bem mais decadente. O letreiro dos Lee Brothers está bem mais desbotado e parece meio fechado. Quanto ao interior, a maior diferença foi mesmo a cenografia. No matadouro ativo de 1939, havia carne nos ganchos e era um lugar em funcionamento, com alguns figurantes ao fundo cortando carne. As grandes peças de carne que tínhamos penduradas, acabamos alugando carnes de espuma de borracha e as deixamos um pouco mais reais. Tudo era falso. Na versão de 1969, a carne havia desaparecido, os ganchos estavam meio virados e tudo estava guardado. Esse é um dos meus locais favoritos. É brilhante como há um feixe de luz vindo do telhado onde se coloca essa janela, e o jeito que o escritório do supervisor fica logo acima dá ao diretor ótimos ângulos. Ei, não. Adoro que o Letterface tenha nascido nesse local. Corta. Era importante para mim ter pessoas do último filme para que eu pudesse fazer perguntas. Peter Simoniti, o operador de câmera, colocava as lentes para o Marcos. Era interessante para mim, sabe, que lente o Marcos usou nessa tomada ou naquele visual. Randy, a decoradora de set, trabalhou no último filme, e foi muito útil trocar ideias com ela e ver o que foi usado em cenas diferentes. Isso não significa que toda a nossa equipe seja veterana. Não temos receio de contratar pessoas com grande experiência, mas que nunca deram um salto para o próximo nível. Fizemos isso com nossa figurinista. Fizemos isso com nosso DP. Porque, no fim das contas, sentimos que alguém com algo a provar vai se esforçar além e tornar tudo muito melhor. São muitos departamentos que precisam se entrosar. Há muita gente tentando fazer o mesmo filme, e acho que a maior parte de dirigir é só garantir que todo mundo esteja sempre alinhado. Porque, quando você está num ambiente de produção, não está só na sua cabeça e na do roteirista e do produtor. Agora tem que estar na cabeça de 200 pessoas. E se ele disser, eu só estou tentando achar um lugar para ele dizer isso, porque isso, bem, eu adoraria se ele dissesse bem aqui. Jonathan tem a confiança de um elefante. Agora, Eric, consegue ir pro seu lugar quando lançar? Ele manda. Ele sabe qual lente quer ali. Ele é bom. Eu só tava tentando ser, acolhedora. Acolhedora. Ele é muito receptivo a sugestões. Ele é um desses caras tão gente boa que você quer trabalhar muito por ele. Você realmente quer entregar a ele a melhor atuação que puder. Quero tomar meu tempo. Quero pegar o momento dela no chão, vou encontrar. E você, vai construindo. Com o Jonathan, percebi que a razão pela qual ele foi logo de cara o cara certo pro trabalho é porque ele se importava tanto. Isso deve ter sido o que Bey e os caras viram nele, alguém que trataria aquilo com nada além de respeito e nunca o levaria na brincadeira nem por um minuto. Funciona. Adorei. Sim. Vitória. O rosto. A essa distância. Lebo, arrasa. Brad e Andrew são tão participativos, o que é novidade pra mim, porque geralmente os produtores você nunca vê. Ação. Eles estão lá, e se tiverem um comentário, vem direto falar comigo ou com o Jonathan. Eles estão presentes em cada tomada. Eles sentam atrás do monitor em cada tomada. Eles são meticulosos no que fazem. Michael Bay também supervisiona o projeto. Acho que isso também é incrivelmente útil. Michael assiste aos dailies. Ele desenvolve os roteiros. Ele está ciente de tudo o que acontece no set. Quero dizer, definitivamente acho que parte disso deveria, sabe, estar nas mãos dela. Sabe o que quero dizer? Se houver qualquer problema, o Bay está sempre disponível. Adorei. Adorei que eles fossem tão apaixonados por isso, e que isso é tão importante para eles quanto é para mim. Estamos todos tentando fazer a mesma coisa. Todos nós estamos tentando conseguir o melhor momento. Todos nós estamos tentando encontrar o momento certo. No último filme, acho que é um dos melhores planos da série. A cinematografia foi incrível. Queríamos nos inspirar no estilo deles, mas não duplicá-lo. Basicamente nossa discussão é onde diferir e onde ser igual, sabe? Existem certos planos icônicos do primeiro filme aos quais quisemos, de certa forma, quase prestar homenagem, e houve partes em que quisemos nos desviar por razões diferentes. Tentamos pegar o brilho do último filme e acrescentar a ele o elemento de prequela. Isso se passa um pouco antes. Este filme é um pouco mais cru, um pouco mais áspero. Procurávamos uma sensação um pouco mais documental, Um pouco mais solta, quase um pouco menos estilizada. É simplesmente intenso, com câmera na mão, caótico. Tudo parece meio staccato. Tínhamos duas câmeras com som sincronizado, e nossa terceira câmera era uma RI 235, a câmera mais leve que existe. Chamamos isso de Lucascam porque, em vez de Steadicam, era meio que fazendo o que quisesse com a câmera. Sempre que a Steadicam ficava suave demais e realmente queríamos muito mais energia, John sempre dizia, é hora da Lucascam. Tínhamos fumaça em tantos cenários e atmosfera.
Uma parte tão importante do visual desses filmes é que você sente o ar. Ele é meio encardido e nunca pode parecer limpo demais. Jonathan tem uma maneira bem interessante de posicionar a câmera. Ele vive colocando elementos na frente da câmera, para que ela filme meio que através das coisas, por entre os fios de grama, por cima do volante, ou através do caixote. Jonathan apoiou totalmente visual usado. Ele sempre dizia, mais escuro, mais escuro. Ele sabia exatamente o que queria ver e o que não queria ver, o que me ajudou a ser ousado nas minhas decisões. Quando trabalho com o Lucas, há uma compreensão imediata do que eu quero num plano. Câmera na mão no Matt, e eu preciso de câmera na mão no Dean, e então talvez voltar e apenas seguir o White. Se eu peço para avançar em algo ou fazer um ângulo baixo ou usar uma certa lente, ele tende a colocar a câmera exatamente onde eu teria colocado. Conhecendo Jonathan, todo plano neste filme era em ângulo baixo. E isso torna as coisas mais sinistras e um pouco mais ameaçadoras. Sabe, se você coloca o interface meio que dominando a câmera, isso faz parecer maior que a vida. Vou ficar livre de você. Ação. Corta, imprime. O que foi tão importante para mim e para os produtores, quando nos reuníamos com cada ator, foi dizer a eles o quão físico esse filme ia ser e o quão insano ele seria. Há momentos no filme em que o ritmo realmente acelera. Há uma energia cinética que você não está acostumado a ver nesse tipo de filme. Ouvi o Brad tentar persuadi-los a não fazer o filme. Quero dizer, é assim que físico achamos que o filme é. Você tem certeza de que quer fazer isso? Vai ser quente ou vai ser frio, e os dias são longos, as noites são longas. Você vai correr feito um louco. Você vai cair. Precisamos que você faça isso 1000 vezes. Eu diria que a maior dor que tive que suportar foi ser puxado para fora do carro com um pé de cabra. Isso foi um pouco, doloroso. Estou apenas sendo torturado. Houve uma cena em que há uma enxada Debaixo das minhas costas, recuperando a sensação nos meus braços, que foi a coisa mais excruciante que eu já senti. Fiquei num nervoso doido o tempo todo. No começo me zoaram porque eu corro na esteira da academia. Cora, Andrew Forme me disse que eu parecia estar correndo em Chariots of Fire. Então me disseram para correr bagunçado e com os braços para o alto. Eu era bem mais rápido que todos os operadores de câmera, então eu fiquei tipo, e aí, que tal? Você tem uma motosserra de 35 libras. Ela solta fumaça bem na sua cara o tempo todo enquanto você faz isso. Tô correndo atrás de uns 20 e poucos garotos que são rápidos e cheios de energia. Insano, mas e daí? Não acho que exista nada físico que eu não consiga fazer num filme. Sou um corpo de mais de 60 anos com a mente de 18. Quando a cena pede para eu bater a cabeça no concreto, é exatamente isso que eu faço. Ação. Pra metade do caminho até a câmera, idiota. Isso é tudo que você tem, filho da puta? Minha aposta é que você não vai a lugar nenhum. Sabe de uma coisa? É por isso que existe o Anassim. Uma das minhas cenas favoritas é a Olimpíada Insana. Oit pega o Dean fazendo ele fazer 20 flexões, e simplesmente dá uma surra da porra nele. Filmamos a cena das flexões ao longo de 6 ou 7 dias espalhados. Nos primeiros 3 dias, eu estava de boa levando porrada com um cacetete e sendo pisoteado. Depois de 12 horas apanhando, com tantos setups, eu fiquei tipo, para. Tá? Por favor. A gente não pode só usar uma dublê pra ela? E o coitado do Matthew também. Quero dizer, eles estavam filmando a segunda unidade por horas com o Matt acorrentado naquela mesa. Isso seria tortura pra mim, mas ele estava de boa com aquilo. Grita pra mim, Matt. Moira Sarah. E sangue, assim que puder. Sangue. Eu realmente gostei de fazer algumas das minhas próprias cenas de dublê. Sabe, ser largado do carro foi muito divertido, porque é meio que minha montanha-russa particular. Eles só me prendem. Eu era o único no carro pronto e solta. E eles soltaram. Eu sabia que se estavam me deixando fazer aquilo, tinha que ser seguro. Na verdade, nós enrolamos a cabeça do Matthew com Saran Wrap. Merda. Agora olha o que você fez. Você quebrou meus malditos óculos de sol. Eu estava preocupado com isso, e o Matthew também estava um pouco receoso. Sou meio claustrofóbico, e ter as mãos amarradas e o Saran Wrap enrolado no rosto é bem macabro.
Mesmo que você deixe um pequeno espaço aqui embaixo para ele respirar, na primeira vez que ele for, sabe, esse espacinho simplesmente gruda e fecha. E aí o garoto fica sem ar. Se ele estivesse tendo um problema, se houvesse qualquer problema, ele indicaria fazendo um certo movimento. Por favor, senhor, pode deixá-lo respirar, por favor? Matt, tudo bem? Eu só batia os joelhos um contra o outro. Isso era meio que meu pedido de socorro. Sempre que eu pensava em reclamar ou algo assim, eu pensava, vai ser uma cena muito boa no filme, então vai valer a pena. Oh. O filme The Texas Chainsaw Massacre que fizemos em 2003 realmente preparou o terreno para o boom do horror que aconteceu nos últimos anos, sabe? Com filmes como Saw e Hostel. A ideia foi voltar a, vamos tornar intenso, vamos tornar assustadores, sabe? Dar ao público uma boa jornada. Aumente. The Texas Chainsaw Massacre é algo que as pessoas associam a ultrapassar os limites do horror em termos de insanidade. As pessoas querem ver coisas um pouco extremas. Tem muitos filmes que saíram recentemente que realmente levam as coisas ao limite, e se você quer se manter à frente, tem que ir além. O mercado muda constantemente. Sabe, este ano tivemos Hostel e Rios Have Eyes. E Hostel, eles, não pouparam nada nesse filme. Os caras que foram ver Hostel e Rios Have Eyes vão ver o Chainsaw e esperar que seja levado um nível acima. Nossos especialistas em efeitos especiais, esses caras fizeram um trabalho matador. Temos uma relação muito boa com Michael Bay e os produtores da Platinum Dunes. Fizemos alguns truques no primeiro filme Chainsaw. Fizemos Amityville Horror. Estávamos terminando Daycare. Acabamos virando meio que os caras de maquiagem e efeitos internos deles. Esses caras conhecem muito bem esse universo. Eles fizeram mais de 500 filmes de horror, ou filmes que tinham efeitos ou sangue, então eles sabem o que queremos. É difícil de fazer, porque tem que parecer real. O verdadeiro desafio deste filme foi o design do Leatherface. Não consigo fazer isso sozinho. Posso tornar o rosto assustador, mas só depois que eles fizerem o rosto. Fizemos um monte de designs diferentes e algumas direções distintas. Para mim, a versão mais assustadora do Leatherface é seu rosto com marcas e cicatrizes de acne. E, quero dizer, para mim, elas parecem verrugas. Uma das grandes linhas narrativas do filme era a evolução da máscara. No começo da primeira metade do filme, o personagem estaria usando apenas aquilo que ele mesmo havia feito, que vinha usando por muitos anos desde a infância. Michael tem algumas ideias muito específicas sobre como quer que a máscara pareça, e ele falou sobre uma espécie de máscara meia-face com muitas fivelas que era feita de couro. Ele disse que queria que parecesse quase um capacete velho de futebol americano, e talvez ele tivesse cortado um pouco de couro de algo como uma bola de futebol, porque você quer passar a ideia de que mais tarde, quando ele usa a pele humana, ele meio que está canibalizando os pedaços que ele precisa para montar a coisa. Jonathan tinha uma imagem meio diferente em mente. Ele queria mais uma peça de couro cobrindo todo o rosto, que tivesse sido esticada e desgastada para dar continuidade ao conceito do Leatherface de usar uma pele. Seria apenas uma pele de animal em vez de pele humana. No fim das contas, o Jonathan concordou que seria bom não cobrir tanto o rosto dele. Isso deu um pouco mais de humanidade ao Leatherface no começo do filme, antes de ele se tornar um monstro. Além do design inicial das máscaras, tivemos que criar a maquiagem do Leatherface porque a ideia era que, na metade, quando ele mata o Eric e arranca a pele do rosto do Eric, então tivemos que realmente fazer com que ele pudesse usar aquele rosto. Gosto do seu novo rosto. Leatherface é 3 anos menos habilidoso na confecção de máscaras faciais. Esta é a primeira vez que ele está arrancando a pele do rosto de alguém, então é realmente apenas um rosto. Houve uma leve evolução da máscara quando chegamos ao set. Eles decidiram também incorporar bastante do cabelo dele. Kevin e Jake, no set, criaram 2 abas, para parecer que estava cortado na parte de trás e depois ao redor. Aquela máscara meio que esticava e se adaptava ao rosto de Andrew Briniarski. Foi desafiador. No geral, fiquei realmente satisfeito com o resultado final. Pega ele, Tommy. Vamos. Cada cena tem seus próprios desafios malucos. A cena do Alden foi difícil de filmar. A única coisa pior do que cair sobre uma motosserra é ela ligar enquanto está dentro de você. Aí ela ronca, 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 ronca. Estou completamente partido ao meio. Corta, pessoal. Cora. Como matar o Alden? A serra atravessa o torso dele. 3, aqui vamos nós. 2, 1, solta. Tínhamos o boneco no chão, e na verdade construímos uma pequena plataforma a alguns centímetros de altura, e deixamos uma ranhura para a serra poder entrar. Tivemos que prender o corpo do Alden. Literalmente a parafusamos com parafusos de drywall através do corpo só para garantir que, quando a motosserra tocasse, ela não parasse.
É engraçado que eu seja a primeira pessoa a ser morta. Por uma motosserra pelo Leatherface. Ação. 3, vamos. E aí eu saio do filme. É isso. Depois que o Alden é morto, Leatherface empala o Eric com a motosserra enquanto a Chris está bem ali embaixo com o sangue do namorado queimando por todo o corpo dela. Isso é incrível para mim. Quero dizer, é realmente uma das cenas mais grotescas que já vi em um filme de terror. É simplesmente intensa. O truque de que sei que mais nos orgulha é a morte real do Eric na mesa. O que acabamos fazendo foi construir um boneco completo do cara que tinha cabeça e pescoço operados por cabo, para que a cabeça e o pescoço pudessem se mover, e então toda a área do peito foi preenchida com entranhas e sangue falsos. E eles podiam realmente pegar a serra e ir. Corta. Signature Moments é meio que a descoberta do Leatherface da ideia de que agora que ele matou, ele pode colocar esse novo rosto. Então fizemos um molde do ator. Esculpimos seu rosto e, no processo de moldagem, na verdade criamos a versão esfolada dele. Tinha olhos de vidro, tinha os músculos, o nariz estava faltando, os dentes estavam expostos. Criamos uma pele de silicone, implantamos todos os cabelos e as sobrancelhas fio a fio, pintamos tudo, prendemos isso a um núcleo muscular com os olhos e os dentes, e então colocamos um monte de sangue, gosme e coisas por baixo disso. É uma imagem realmente assustadora. Bastante espetacular. Uma das minhas cenas favoritas era toda a vaca sendo atingida pelo caminhão. Sempre que algo rápido entra em contato com um corpo cheio de líquido, de repente se atomiza e se vaporiza. É incrível. É como suspender um saco de tripas no ar, tripas no ar. Tive a ideia de fazer uma vaca de fibra de vidro para você poder enchê-la como uma banheira. A tampa superior era removível, e a enchíamos com entranhas falsas e ossos falsos, e então parafusávamos tudo. Então, quando o carro bate, vira uma chuva de gore. Jonathan olhou para aquilo e disse, "Você está louco?" Ele tem uma cena que eu acho que é um verdadeiro clássico de filme de terror. Um monte leva um tiro no joelho e, eles têm que fazer uma pequena cirurgia. Oh, não. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não consigo dizer o quão realista foi. Muito difícil. De assistir. O que fizemos foi criar pernas falsas que podiam ser serradas com motosserra, reconstruímos a anatomia da perna e então colocamos um tubo gigante no meio que estava cheio de sangue. Então quando a serra passava, ela atravessava a carne, o músculo e depois o tubo de sangue, e o tubo de sangue estava selado nas duas extremidades, então ele podia, PFF, simplesmente explodir. Deixei minhas pernas dobradas sob mim na cadeira para que você não veja minhas pernas de jeito nenhum. As pernas falsas estão na frente. Minhas próprias pernas estavam presas numa caixa embaixo de mim. Claro, você não sabe que isso vai acontecer até já ter acontecido. Tome. Quando ele cortou aquela perna, foi chocante. Santo Cristo. Você está olhando para o toco de uma, e pum, lá se vai a outra. Sabe, eu suspendi minha descrença. Aquela era minha perna. É simplesmente engraçado de assistir, sabe? É o tipo de coisa que, no dia seguinte depois de filmarmos, eu só queria ver de novo e de novo. Um dos outros truques que fizemos na cena do jantar é quando a Bailey, tem a garganta cortada. Corta isso. Aí está. Lá se vai classificação PG. O que realmente queríamos fazer, algo que você não vê com frequência, foi deixar a prótese mais espessa. Muitas vezes, quando se faz degola, a prótese é bem fina com uma pequena bolsa de sangue por baixo, e o sangue jorra. A peça foi modelada mais espessa de propósito, sabendo que a câmera ficaria num ângulo específico, então você realmente veria alguma profundidade. Com licença. Não sei o que aconteceu.
Filmamos algumas variações diferentes, tipo, bem rápido ou bem devagar, muito sangue e depois nem tanto sangue. Literalmente fizemos isso 9 vezes, eu acho. É uma ação realmente violenta. E aí você tem esse momento muito maneiro em que o Dean fica na frente do Leatherface, e o Leatherface simplesmente o empala por trás. Cortando. Coloque-o no chão. Coloque no chão. Antes de eu ser espetado pela motosserra, eles colocam meia motosserra, prendem isso em mim com fita, e então colocam uma peça giratória nas minhas costas. Então vai parecer que fui atravessado. Aí está seu cartão de Natal, Taylor. Essa foi uma cena difícil de filmar. Ele teve que ficar preso no arnês, suspenso. Difícil também para Andrew Buinarski porque ele tinha que mantê-lo imóvel para que o arnês não ficasse voando para todo lado. E então depois disso, eles vão colocar o torso moldado nas roupas que eu uso e vão mostrar a facada. Você obtém o efeito de ver a motosserra passando pelo meu corpo. Pobre pequeno Taylor Hanley, morto. Aí fica só Chrissy e o Leatherface. Chrissy chega ao carro, e foda-se saber como vai ser o final. Quando você realmente se senta e começa a pensar sobre este filme, você pensa, bem, espera um segundo, é o prelúdio, e o Leatherface ainda está por aí para causar estragos em filmes subsequentes. Nos filmes, então todo mundo tem que morrer. Tivemos várias discussões sobre como matar a Chrissy. Falamos um pouco sobre o Leatherface atravessar o banco e esfaqueá-la. Mas e se ele eviscerar? E se ele a esfaqueasse aqui e puxasse a faca para cima e todas as entranhas meio que saíssem? Acabamos construindo vários torsos, e meio que, deixamos a cargo do que eles achassem dramaticamente melhor. Este é o Leatherface. Ele usa uma motosserra. Essa é a marca registrada dele. Pra mim, nunca fez mal ter um pouco de sangue. A equipe de sangue foi muito boa. A consistência estava ótima. Parece sangue. Parece sangue, e você pensaria que é sangue, e talvez seja. Nós fazemos nosso próprio sangue. Temos nossa própria fórmula. Fazemos isso há 18 anos. Temos sangue para curativos, sangue que jorra, gel de sangue e galões, sabe, alguns galões de sangue. Quando eu trabalho, estou ensanguentado 24/7. Estou ensanguentado, sujo e suado, e é ótimo. Ficamos bonitos e arrumados na primeira semana, e então nos preocupávamos com maquiagem. Agora é só uma piada. Está molhado, está frio, é bem pegajoso e é doce. Você é basicamente papel mosca. Você está atraindo todos esses insetos. Isso é realmente nojento. O sangue é jateado em mim. E eu consigo ver o sangue vindo em minha direção. Era como um balde de sangue. Isso é tão nojento. Só me dê uns gritos assim. Oh meu Deus, oh meu Deus. Use isso. Continue gritando, Tamara. Eu... Acho que, quando se trata de um filme como este, em termos de criar suspense, você tem que claramente abordar a edição, a narrativa e os elementos de construção de maneira diferente. Só há tanto que você realmente quer mostrar ao público. Há muita provocação ao público. O diretor realmente se esforçou para fazer você sentir o ponto de vista da Chrissy. Como público, só conseguimos ver aquilo que ela vê, e, claro, mostramos de frente totalmente. Steve Jablonsky fez a trilha sonora. Ele conseguiu pegar aquele clima que havia criado no primeiro e expandi-lo. Se ouvir atentamente a trilha, dá para ouvir quase como uma respiração. Muito disso acontece quando o Leatherface está na cena. A motosserra tem um timbre. Quando uma motosserra atinge algo, ela também tem um timbre. A gente foi atrás de todos os diversos sons úmidos, carnudos e nojentos que podemos achar. E simplesmente empilhá-los camadas sobre camadas. Não vamos mostrar o rosto de alguém sendo arrancado célula por célula, mas você vai ouvir isso. The Texas Chainsaw Massacre é como o pai fundador dos slasher horríveis. Este filme tem que ultrapassar os limites. Você tenta levar isso o mais longe possível. Há certos momentos em que dizemos, certo, vamos com tudo. Seria loucura pegar um filme como The Texas Chainsaw Massacre e tentar domesticá-lo. O público que foi ver o Chainsaw de 2003 vai ver este aqui, e eles querem ver mais. Eu não estava pensando em termos como o filme do Marcos está ali e tivéssemos que escalar até aquilo. Acho apenas que é importante mostrar a vocês o horror de The Texas Chainsaw Massacre. Eu gosto de sangue.